todos. Boa noite a todas. Sejam bem-vindos, assim como eu também me sinto sempre bem-vindo aqui a essa casa, onde nós encontramos aqui corações amigos de longa data, alguns corações que conhecemos recentemente, algumas pessoas que encontramos nas redes sociais, algumas pessoas que encontramos pelo movimento espírita, algumas pessoas que encontramos na rua, na casa espírita, na livraria espírita, no banco. Aí você vai ver que o movimento espírita é maior que a nossa casa. E é tão bom entrar nas casas espíritas e nos sentirmos no nosso próprio lar. E o Lar Francisco tem se tornado uma extensão importantíssima do lar de cada um aqui. A escolha pelo nome lar é muito significativa, porque o lar significa o local onde nos acolhe, nos oferece os verdadeiros ensinamentos, fala conosco a verdade e tem a dignidade, a honestidade, a franqueza e a humildade de pedir ajuda quando precisa. Esse é o significado de um lar. E todos aqueles que puderem ajudar, ajudemos, porque o lar constituído e forte é base significativa do reino de Deus aqui na Terra. Bem, quando fomos convidados pela Cristo e pela casa, primeiramente agradecer à diretoria da casa, aos trabalhadores da casa, aos companheiros que aqui estão. Quando foi nos oferecido o tema da noite de hoje, mais uma vez entramos em algumas reflexões intermináveis, porque o Espiritismo vem nos oferecer, além de argumentos, ferramentas para manusearmos em nossa vida, nos oferece também a possibilidade de desenvolvermos o raciocínio crítico. As perguntas movem a humanidade. As perguntas movem a nossa vida. As perguntas surgem dentro de cada um de nós como verdadeiras diretrizes para onde nosso espírito deseja ir. E nos perguntando durante alguns dias, algumas semanas, sobre o tema que nos foi sugerido: a felicidade não é desse mundo. Como assim? A felicidade não é desse mundo. Nos tempos mais imemoriais, o ser humano sempre buscou uma vida melhor. A criatura humana tem dentro de si uma força motriz que é capaz de romper qualquer barreira. E para se sentir em paz, para se sentir satisfeito, em paz consigo mesmo, a criatura humana caminha inesgotavelmente em direção ao equilíbrio espiritual. Embora os primeiros passos que sejam dados não tenham diretrizes seguras, mas dentro de cada um de nós existe uma bússola, um norte, que é verificado sempre que nós estamos correndo algum tipo de perigo. E intimamente, essa orientação nos é chegado à consciência em forma de chamamento íntimo. Aonde está escrita a lei de Deus? Pergunta Allan Kardec no Livro dos Espíritos. E responde os Espíritos: na consciência. Que se todos nós aqui, pelo menos eu acho que todos nós temos consciência. A minha mãe dizia quando eu era pequeno que eu não tinha consciência. A minha mulher continua dizendo que eu não tenho, estou quase acreditando. Mas se todos nós temos consciência, é porque Deus deixou uma semente plantada dentro de nossos corações para nos guiar por toda a eternidade. Então,
nós fomos desenvolvendo as características de nossas personalidades sempre em busca do equilíbrio interior. Buscamos fugir da dor, das angústias, do sofrimento, das aflições, e fomos formatando um conceito de felicidade que é mutável, depende da época da humanidade que vivemos. No período da Grécia Antiga, por exemplo, existia uma filosofia chamada hedonismo, que era o gozo momentâneo, sem diretrizes, sem amarras, totalmente descompensado de todos os prazeres que o mundo poderia dar. Prazeres momentâneos e efêmeros. Epicuro, um outro filósofo grego da época helenista, da Grécia Antiga, desenvolveu um conceito que dizia mais ou menos assim: o belo é aquilo que é ligado ao espírito, tentando se desamarrar desse conceito materialista, hedonista, imediatista, do toma lá da cá, do se troca tudo muito rápido. E o próprio Sócrates, momentos antes de sua morte, ele chegou a pronunciar uma máxima incrível. Ele disse que o homem não é a sua veste, não é o seu invólucro, mas o seu espírito. E os continuadores do epicurismo desvirtuaram esse tipo de pensamento e começaram a fomentar um outro tipo de procura. E mais uma vez a criatura humana, buscando a satisfação dos prazeres momentâneos, carnais, buscou o prazer pelo prazer. Possuir para gozar, ter para sobreviver. Essa era a máxima oferecida naquela época. E parece que é uma máxima que vem sendo atualizada até os dias de hoje. Porque chegamos numa era moderna, onde a tecnologia está à nossa disposição. E continuamos escravos, muitas vezes, do consumo imediatista das coisas. A nossa juventude, que há anos atrás dizíamos que seria a geração do futuro, parece muitas vezes se perder nesse tipo de filosofia moderna, do consumismo. Ter para ser reconhecido, possuir para brilhar. Essa filosofia vem sendo modernizada a todo instante. E o homem procura e continua tentando se atualizar e buscar uma maneira melhor para viver. Embora todas essas problemáticas se apresentem, o ser humano é capaz de se renovar a cada dia. A cada dia. E tanto antigamente quanto nos dias de hoje, um pensamento negativo, muitas vezes derrotista, de dizer que, meu Deus, como eu sou infeliz, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e a gente sofre por aquilo que a gente não tem, e aquilo que nós possuímos, muitas vezes, há muito tempo, não conseguimos manuseá-lo de maneira adequada. Potencialidades incríveis que cada um de nós possuímos, mas não nos damos conta, porque quando nós não manuseamos o talento, ele tende a não frutificar e a não reproduzir. Porque o talento que nós herdamos de Deus é um investimento dele em cada um de nós. Deus investiu em nós
uma porcentagem de talento. E talento utilizado é talento multiplicado. Cada um tem um dom, cada um tem um talento. Qual é o seu talento? Qual é o meu talento? Você tem o talento de ouvir, de abraçar, de confortar, de estar junto, de cuidar, de limpar uma ferida, de ouvir por horas a fio uma pessoa. Você tem o talento de olhar profundamente nos olhos. Você tem o talento de reconhecer a potência no outro. Utilizemos esse talento, porque é um investimento de Deus em cada um de nós. E um dia prestaremos contas, quando de novo nos encontrarmos com nós mesmos e nos perguntarmos, porque é a pergunta que move a nossa vida: o que eu fiz com esses talentos? Eles ficaram guardados, enterrados, ou eu distribuí nos corações daqueles que eu encontrei na vida? Porque nós vamos ver que a doutrina espírita nos ensina que o mais importante não é o destino, não é o local onde nós vamos chegar, porque isso nós já sabemos. Há 161 anos o Espiritismo nos disse: se existe uma coisa que nós estamos fadados, é a felicidade. Então não é tão importante assim aonde nós vamos chegar. O importante é o jeito que nós vamos chegar, a forma que nós vamos chegar. E esses dias, Max, nós moramos num apartamento no primeiro andar. Eu estava chegando em casa com a minha esposa e ela quis pegar o elevador do térreo para o primeiro andar. É um degrauzinho só, rapidinho. Ela falou: amor, sobe comigo. Eu falei: não, vou subir andando aqui, você demora mais que eu, já chego lá, já abro a porta, já sento no sofá, ligo a televisão primeiro que você, que aí eu ponho onde eu quero. E aí então eu subi rápido, adiantei, enquanto ela estava apertando o botão que eu ouvi, já estava sentado, ligando no futebol, de braço cruzado, de perna cruzada, com um copo de água na mão, só esperando ela chegar e falar: viu, não falei? Mas aí, quando ela estava chegando, me veio um pensamento, sabe, Carol? De que o que importa mesmo não é chegar primeiro, é chegar junto. De que vale chegar primeiro em algum lugar importante se eu chegar sozinho? Não é esse propósito. Não é esse propósito. Embora Jesus tenha dito que quando um ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estaria. Mas é preferencialmente que tenhamos muitos de nós. Que sejamos muitos de nós. Que sejamos vários corações. Que sejamos o Evangelho vivo em todos os lugares dessa terra. Porque se a felicidade ainda não é desse mundo, nós podemos gozar de felicidade momentâneas todas as vezes que nós desejarmos. Viver no mundo sem ser do mundo, eis o grande desafio. O Emmanuel nos diz: olhar as estrelas nos céus, mas não nos descuidemos dos semáforos da terra. É importante sermos conduzidos pela estrela imortal que brilhou em Genezaré, que brilhou na Palestina, anunciando a vinda do príncipe da paz. É impressionante ver como essa estrela brilha em nossos corações. É impressionante olhar como em cada coração, em cada palavra, em cada sentimento, essa estrela continua a cintilar como nunca cintilou na vida. Mas é importante também observarmos os sinais da terra, porque a nossa conduta aqui refletirá para a eternidade.
Jesus nos ofereceu o Consolador prometido, o Espírito da verdade. Se observastes o meu mandamento, eu rogarei ao Pai que vos envie o outro Paracleto, para que fique convosco por toda a eternidade. É o Espírito da verdade, que o mundo ainda não recebeu, porque não o conhece e ainda não o contemplou. Mas vós o conheceis, porque está junto de vós. Eu voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. Essa não é uma promessa de amizade, é lei divina. Jesus nunca prometeu uma coisa que não pudesse ser cumprida. Jamais. Ele cumpriu todas as profecias que anunciaram o Messias aqui na terra. Ele anunciou tudo que poderia ser anunciado em seu tempo. E há 161 anos, uma grande promessa foi cumprida. E o Consolador prometido se encontra aqui entre nós. Imortal, eterno, maravilhoso, grandioso, capaz de reerguer corações em pedaços, capaz de fortalecer consciências destroçadas, capaz de nos dar forças para não sucumbirmos às aflições da terra, capaz de olhar para cada um de nós e dizer que nós somos capazes de reerguer a nossa cabeça, caminhar eternamente como homens e mulheres dignas do amor de Deus. Porque se tem uma coisa que nos apresenta com características semelhantes, é porque nós somos todos filhos do mesmo Pai. Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui uma vez, mas torno a repetir. Nós somos filhos do Pai da pluralidade. Não existe essa unidade física. Nós somos herdeiros do infinito. Em nossas diferenças de cor da pele, de cultura, de local de origem, todas essas diferenças servem para uma coisa: para podermos olhar a multidão que está aqui agora no Lar Francisco e dizer para cada um de vocês, inclusive para mim, se pudesse me ver, é a cara do Pai. A cara do Pai. Não importa o tamanho do sorriso, não importa a cor da pele, não importa o gênero, não importa se você é homem ou mulher, não importa o tipo de afetividade que você tem em relação ao outro, não importa se é heterossexual, se é homossexual, não interessa. O que está dentro do seu coração é o que fala profundamente de Deus. Não existe sectarismo na religião de Deus. Então, quando nós recebemos esse Consolador prometido e ainda continuamos como homens e mulheres receosos, aflitos, nós começamos a perceber que isso é normal. Mas o Espírito do Cardeal Merlot, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 20, começa uma dos seus apontamentos dizendo assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é desse mundo.
E aí nós fomos no Eclesiastes, no Antigo Testamento. E é um relato incrível do rei Salomão. Ele apresenta uma reflexão muito profunda e que várias vezes passa despercebido para cada um de nós. Ele começa assim, em Eclesiastes 2, do versículo 4 ao versículo 11. Ele diz assim: fiz obras magníficas. Deixa eu aumentar o tamanho da letra, que eu estou pensando que eu estou garotão ainda. Beirando os 40, pensando que dá para ler uma fonte 9. Não bota 15 não, se ensina a ler. Vamos lá, então ele fala assim: fiz obras magníficas, construí palácios para mim, plantei vinhedos, fiz jardins e parques onde plantei árvores frutíferas de toda espécie, construí reservatórios de água para regar as árvores novas do bosque, adquiri escravos e escravas, tinha criadagem e possuía muitos rebanhos de vacas e ovelhas, mais do que meus predecessores em Jerusalém. Acumulei também prata e ouro, as riquezas dos reis e das províncias. Escolhi cantores e cantoras e todas as delícias dos homens, toda a abundância dos cofres. Ultrapassei e avantajei-me a todos quantos precederam em Jerusalém, e a sabedoria permanecia junto a mim. Ao que os olhos me pediram, nada recusei, nem privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção em todo o meu trabalho. Então examinei todas as obras de minhas mãos e o trabalho que me custou para realizá-las, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nada havia de proveitoso debaixo do sol. Não está escrito em Eclesiastes, ipsis literis, a felicidade não é desse mundo. Mas depois de ler isso aqui, qual é a primeira frase que vem à nossa mente? Salomão foi filho do rei Davi. O rei Davi conseguiu unir as 12 tribos e formou um grande reino, um grande templo. Instalou a paz, instalou a concórdia, a unidade da crença de um Deus único. E foi o rei Salomão que elevou aos patamares mais altos a paz e a harmonia daquele povo. Nunca se viu uma era tão grandiosa, tão robusta, tão rica do que a época do reinado de Salomão. Mas Salomão construiu isso tudo que nós lemos aqui, e no final não estava satisfeito, porque a construção material que ele fez brilhou nos olhos, mas não contemplou o coração. E a pergunta que fica aqui é a seguinte: o que fazemos de nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho? Quais são os esforços que nós fazemos todos os dias para a construção de quê? O que nós construímos até hoje de mais importante que levaremos daqui para o plano espiritual? Porque o que foi construído na terra, o que foi construído para o mundo, ficará no mundo. E aquilo que foi construído no reino de nossos corações viverá conosco eternamente, para o bem ou para o mal. Embora o mal não seja eterno, mas ele fica como uma lembrança. Porque é perigoso esquecer tudo que aconteceu no passado. Porque quem esquece do passado corre o risco de cometer o mesmo erro. Corre o risco de cometer o mesmo erro. Mas o importante é não desenvolvermos esse sentimento de culpa. É dar um sorriso bonito igual da senhora que está aqui, que contagia a gente.
Se eu pudesse mostrar o sorriso dela aqui, vocês iam ver uma coisa. Contagia. É isso que vale a pena ser cultivado. Porque a gente pode apresentar aqui um monumento enorme. A gente pode herdar elementos significativos aqui para a vida humana. E é legal que nós tenhamos isso. Mas é legal que nós saibamos possuir essas coisas. Porque às vezes o possuidor esquece que também somos possuídos pela posse. E nos leva muitas vezes a tragédias. Inenarráveis ao nosso coração. Portanto, a experiência de Salomão é a nossa experiência no dia a dia. Olhemos para dentro de nossas vidas e nos perguntemos: o que estou construindo e o que eu pretendo construir? Aí um amigo meu falou assim: Saraiva, isso está muito esquisito. Porque olha só, tem gente que já está construindo há muita raça de tempo. E eu estou chegando agora, eu estou em desvantagem. E o Espiritismo ensina a reviver os ensinamentos do Cristo de Deus. Porque os trabalhadores da última hora ganharão o mesmo salário do que os trabalhadores da primeira hora. Porque não é a quantidade daquilo que você fez, é a experiência que você está vivendo. O despertar é diferente para cada um de nós. Alguns despertam com 60, 70 anos de vida material. Alguns já nascem despertos e outros vão despertando aos poucos. Mas não há nada errado com isso, porque a lógica da lei divina é diferente da lógica do mundo. Enquanto o sistema que nós vivemos é opressor, é ditador, é oportunista, e muitas vezes nos leva para os lamaçais da ignorância, o cristianismo bem vivido desperta o espírito imortal e o reino de Deus que existe dentro de cada um de nós. Lembrando aquela conversa que Jesus teve com o sacerdote Hanã, em frente ao templo de Jerusalém. No livro Boa Nova, Hanã pergunta assim para Jesus: acaso sabes o que é o reino de Deus, Galileu? E Jesus responde: o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. É a resposta para mim mais perfeita e sintetizada do que é o reino de Deus em nossas vidas. Então, depois que eu li, sabe, Maria, depois que eu li essa frase, eu nunca mais cometi o erro de dar aquelas respostas longas, né? Tentando contextualizar, tentando trazer elementos lá de fora. A gente poderia parar a palestra aqui agora e falar assim: ó, gente, nesse diálogo aqui de Jesus com Hanã está contido tudo aquilo que a gente precisa saber. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Tchau, boa noite, vamos para casa. Estava dito. Não precisava eu estar aqui enrolando, falando um monte de coisa para chegar a essa conclusão. Porque Jesus é a simplicidade das palavras, a extensão desse Espírito aqui na terra era tão grandioso, mas tão grandioso, que ele foi capaz de simplificar aquilo que é mais complexo. E ele não precisou falar abertamente em termos científicos, embora ele soubesse. Ele só precisou falar a palavra do coração, que é a que os homens reconhecem há muito tempo, porque ele disse que as minhas palavras são palavras de vida eterna. E quando nós ouvimos Jesus, essas palavras que não saem dos nossos ouvidos, existem umas máximas de Jesus, umas parábolas de Jesus que não saem da nossa cabeça. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que nós adoramos histórias, adoramos parábolas. Quem aqui não lembra de história da infância? Lá na minha região, lá do Recife, tinha uma tal de comadre Florzinha.
Gente, olha só Jesus. Essa comadre Florzinha era o seguinte: ela era um espírito de uma criança, dizia, né, no interior lá do Pernambuco, era um espírito de uma criança que quando dava 9 horas da noite, ela saía pela rua amarrando o rabo dos cavalos e fazendo o cavalo ficar louco. Então quando dava 8, 9 horas, a gente varava para casa, entrava e o cavalo que passava lá fora era com mais Florzinha. Ninguém tinha coragem de sair de casa. Ninguém. Não é isso? Olha aqui a minha amiga aqui também. Conheceu com mais Florzinha? É de Recife também? Sou de Jaboatão. Nós somos conterrâneos, sou do Recife também. Aqui, tá vendo? Não vai me deixar mentir sozinho. Comadre Florzinha era o terror da criançada, gente. Era um negócio incrível. Aí estou lembrando até de uma história, uma realidade que aconteceu comigo lá no interior. Nas nossas andanças de criança no interior, coisa muito boa, sertão, agreste, coisa de primeira linha, né? Tinha tudo. Tinha luz elétrica, tinha água à vontade, tinha tudo, as vias eram enormes, largas, os carros passavam com muita tranquilidade, não tinha problema nenhum, como hoje ainda não tem, me parece, né? Então, a gente lá, naquela nossa época, de repente a gente entrou na casa de uma senhora que dizia que ela era curandeira. Eu falei, misericórdia, desconjuro, não passa nessa casa nem na frente. Vai que com mais Florzinha mora lá. Né? Criança, né? Fala, se a mulher é curandeira, se ela cura com um espírito e tal, com mais Florzinha, assim com ela. Aí um dia, nós fomos lá na casa dessa senhora. Eu parei na frente, empaquei igual um burro. Entra, meu filho. Não, tá bom aqui pra mim. Não, mas pode entrar. Não, aqui tá bom demais. Mas tem café, não tomo café? Mas tá quente, tem água. Aí a sede bateu, né, no interior, né? A gente entra. Aí entrou, papo vai, papo vem. Falei, opa, olhei pra lá, olhei pra cá. Doido, né, pra saber se tinha algum movimento estranho, tudo normal. Falei, nossa, que bacana, comi um pedaço de broa, e ó, comi tapioca, sabe? Tinha uma macaxeira lá que estava comendo café. Falei, opa, estou em casa, com mais Florzinha, tá na rua, vamos aproveitar. Daqui a pouco aquela senhora começa a falar estranho, começa a falar esquisito, a gritar. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí me chamaram e falaram, meu filho, corre na cozinha e traz uma manteiga. Eu falei, quem está com fome uma hora dessa, gente? Corri, fui na cozinha, peguei o pote da manteiga, ela mandaram eu voltar. Falou, não, é a manteiga que está na lata. Eu falei, ainda é exigente o espírito. Fui lá, peguei a manteiga que estava na lata, trouxe e falei, e agora? Ela falou, passa na colher. Eu falei, gente, mas está demais. Passei na colher, entreguei, botaram na boca daquela senhora, tirou. Eu falei, gente, mas para que é isso? A mulher falou, não, é para o espírito escorregar. Olha, depois dessa eu andei com um pote de manteiga no meu bolso. Toda vez que alguém insinuasse alguma coisa, eu falava, toma manteiga, meu filho. Pão de manteiga é excelente de manhã no café. O tempo vai passando e a gente vai percebendo que essas coisas acontecem na crendice popular e viram histórias tão importantes na nossa vida, e a gente vê que naquele momento eu não era feliz diante daquilo, mas definitivamente não estava feliz. Mas hoje, depois de alguns anos de vida, depois de alguns fios de cabelo a menos, depois de algumas rugas que vão aparecer, alguns fios brancos na barba, nós começamos a pensar no passado e começamos a perceber e ter a certeza o quanto éramos felizes e não sabíamos. Se toda dificuldade fosse com uma Florzinha, nós estávamos bem demais. Se toda dificuldade fosse entrar na casa de uma senhora simples, com mediunidade ostensiva, isso seria maravilha. Mas nem todos nós vivem apenas esses momentos.
Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se o homem pode gozar aqui na Terra de felicidade plena. Os Espíritos respondem que não, porque a vida nos foi dada como prova e expiação. A vida nos foi dada como prova e expiação, mas cabe a cada um de nós amenizar as dores e as aflições da vida. É essa a resposta. Mas vamos entender melhor isso, porque parece meio injusto, né? Fala assim, nossa, mas eu vou viver expiação a vida toda, a minha eternidade, calma lá. Vamos contextualizar. Então a gente avança mais um pouco e vai até o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamado assim, Meu Reino Não É Deste Mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas está também em João capítulo 18, do versículo 33 a 36. Então ele começa assim: Pilatos então entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou outros te disseram isso a respeito de mim? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores não permitiriam que eu fosse entregue aos judeus. Portanto, o meu reino não é deste mundo. Pilatos não entendeu nada. Não entendeu porque estava voltado para a glória, a fama, a riqueza, as coisas do mundo. E Jesus estava falando de um reino imortal, que não poderia ser construído nem com pedra, nem com cimento, nem com ouro, nem com prata, nem com poder político, nem com poder financeiro, nem com nenhum tipo de poder da terra. Ele estava falando de um reino que é desenvolvido interiormente dentro de cada um de nós. É pleonasmo, mas é assim mesmo. É dentro de cada um de nós. Não importa onde estejamos, não importa onde nós iniciamos a nossa jornada, o que importa é para onde nós estamos indo. E mais à frente, no capítulo 3, a gente vai contextualizar isso aqui. É só para a gente entender que Jesus está falando de um reino que não é deste mundo. Porque a felicidade não é deste mundo, é porque nós ainda precisamos passar, experimentar algumas situações que são inerentes a cada mundo. A cada mundo. E no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai. E está em João 14, do versículo 1 ao versículo 3. E diz assim: Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus está falando de um reino que não é deste mundo. E Jesus está falando de várias moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo vem nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que existem vários tipos de mundos habitados. Existem os mundos primitivos, onde as sensações são puramente materiais. A segunda escala de mundo é o mundo de expiação e provas. Essa que nós estamos vivendo, e estamos vivendo há muito tempo, e já está na hora de trocar de casa. E nós já conseguimos sentir as influências do mundo de regeneração, que é o terceiro mundo que Jesus nos apresenta através do Espírito da Verdade, que é o Espiritismo. E depois tem os mundos ditosos, felizes. E a última escala que nos apresenta o Espiritismo, pelo menos aquelas que nós conseguimos saber, são os mundos celestiais. Existem várias moradas na casa do meu Pai. E se os Espíritos dizem aqui que nós recebemos a vida como prova e expiação, é porque ainda é inerente a este mundo. Porque já fomos do mundo primitivo.
E agora estamos nos preparando para outro tipo de vibração, um outro tipo de mundo, um outro tipo de reino sendo construído. Na época do primitivismo, o que precisava ser feito era alertar, encontrar a consciência, despertar a consciência. Esse primeiro passo nós demos. Começamos a sair do instinto, entrar na racionalidade, tateando com muita calma a racionalidade. E no mundo de provas e expiações, nós precisamos agora de outra coisa. É achar o sentido para a vida. Achar o sentido para a vida. É esse o nosso desafio aqui nesse mundo. Porque quando nós encontramos um sentido para a vida, todas as outras coisas se transformam. Tudo se transforma. Quem aqui não lembra do filme de Alice do País das Maravilhas? Quando ela está num caminho sem fim, está perdida, e aparece aquele gato com um sorriso de meia-lua, não tão bonito quanto da senhora, mas tem um sorriso largo, bonito, e aparece para Alice, e Alice fala: nossa, mas eu estou perdida, aonde vai esse caminho? E ele pergunta: aonde você quer ir? Ela falou: não sei, eu estou perdida. Aí ele fala assim: para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Portanto, será que nós já sabemos aonde queremos ir? Porque se já sabemos, para a gente qualquer lugar não serve. Não serve. Existe um lugar além do horizonte. Não é assim que nos conta a moça do Rio Roberto? Bonito e tranquilo, para a gente se amar. O refrão eu sei, lá. Essa é a melhor parte, né, Gabriel? Então, não é qualquer lugar. Nós temos um lugar que Jesus foi preparar. Nós temos um reino a ser construído dentro de nós. E Ele espera por nós, de braços abertos, numa grande caminhada, nessa grande jornada. Nós estamos numa grande caravana, estamos juntos. E Jesus nos prometeu que nenhuma de suas ovelhas ficariam só, desgarradas. Nós somos esse grande rebanho. Esse grande rebanho. E o pastor, o grande pastor da vida, é um só. É o mestre da Galileia, Jesus. Que conhece as nossas dores, nossas problemáticas profundamente. Sabe que nós estamos passando nessa terra. Ele sabe que até hoje não foi fácil viver o que a gente viveu. Ele conhece a mim e a você tão profundamente que sabe a quantidade de lágrimas que já foi derramada à noite em nossas casas, que sabe a quantidade de aflições que já vivemos, que sabe a quantidade de dores que afligem hoje o nosso coração, que sabe quantas vezes nós fomos ofendidos, humilhados, massacrados, sabe quantas vezes a nossa vida não fez sentido, as nossas escolhas não faziam sentido, nós procurávamos uma solução, não encontrávamos, mas Ele esteve conosco sempre. Porque a promessa dEle aos nossos corações é que ficaria conosco para sempre. Então, todas as vezes que eu e você sofremos, Deus esteve conosco. Todas as vezes que eu e você passamos dificuldades incríveis, Deus esteve conosco. Agora, Deus está conosco. E se nós já encontramos, ou já estamos diante, ou muito próximos de escolher e de achar o verdadeiro sentido para nossas vidas, nós já conseguimos olhar no horizonte e enxergar o Cristo de Deus de braços abertos, porque Ele não está longe. Kardec, no século XIX, subverteu a lógica do seu tempo, tirou Jesus da cruz e apresentou os nossos corações, dizendo que Ele é o amigo imortal de nossos dias, e Ele caminha ao nosso lado sempre. Queiramos ou não, Ele nos conhece profundamente.
Ele nos oferece força quando nós fraquejamos. E se nós nos apropriarmos dessa força, nenhum mal será capaz de nos fazer fraquejar. Erraremos algumas vezes, sim. É totalmente aceitável nesse mundo que nós vivemos. Nada de sentimento de culpa. Ah, Saraiva, mas um amigo meu me pergunta, mas eu erro tantas vezes o mesmo erro. Eu falei, seja bem-vindo, meu filho, que eu também faço isso. Eu digo que não vou fazer e torno a fazer. Aí eu peço perdão a Jesus, peço perdão a Deus, e eles desculpam. E eles perdoam. Ou melhor, eles não perdoam, que nem precisou se perdoar porque não se ofenderam. Só tem necessidade de perdoar quando existe alguém ofendido. Eu assisti numa palestra do Haroldo Dutra esses dias, ele falou uma coisa incrível. Ele falou, por mais que nós queiramos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós sejamos impertinentes, Deus não se zanga conosco. Nós somos incapazes de tirar a tranquilidade dele. Por mais que nós esperneemos, Deus é imutável. Ele é bom e justo a toda hora. E se nós temos essa certeza, eis um bom motivo para continuar vivendo, para continuar na labuta, para continuar nos esforçando, caminhando em frente, fazendo os olhos brilhar, formatando a nossa família da melhor maneira possível, vivendo a vida da melhor forma possível, porque se a felicidade ainda não é deste mundo, nós podemos vivê-la em alguns momentos muito especiais de nossas vidas. Aqui nós somos felizes ou não? Em nossas casas nós somos felizes ou não? Na nossa vida profissional também somos. E sempre terá momentos difíceis, mas elas não podem ser o principal foco de nossas vidas. Não deve ser. Eu não sei até que horas que eu vou. São 8h30, você lembra, Márcia, até que horas eu vou? Falta 10? Faltam 10 horas que ela falou ali. Porque eu entendi, né? Passa rápido, gente, no piscar de olhos. Nós temos a eternidade, afinal de contas, né? O Espiritismo não dá essa vantagem de viver assim. Então, eu vou fazer uma leitura aqui rapidamente de um texto do Emmanuel, que está no livro Caminho Espírita. São espíritos diversos, psicografado por Chico Xavier. O Emmanuel dá uma dica, várias dicas aqui, para ser feliz, é o nome do título da leitura. E ele começa assim: confia em Deus. Ponto. Confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é isso que está lá em Mateus, no capítulo 6? É a oração do Pai Nosso. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós confiamos em Deus, essas orientações devem ser verdadeiras. E ainda que não sejam ainda com toda a proeminência que precisa ter, com toda a força que precisamos ter, mas nós estamos no caminho de concretizá-la. E ele continua: aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Repetir, e vou em frente. Não fujas da simplicidade. Não fujas da simplicidade. E eu lembro da passagem também que está em Mateus, que ele fala assim: em relação a vestes, por que vos inquietais? Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. E em verdade eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como um lírio do campo. Simplicidade, porque o lírio é capaz de nascer até do lodo, mas ele não perde a sua simplicidade, porque existe a essência de Deus ali dentro. Viver simples, com o necessário, igual o Urso Balu nos fala lá no filme Menino Mogli: necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais.
Eu digo necessário, somente necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Simplicidade. Viver com aquilo que nós temos e não nos preocuparmos com aquilo que ainda não temos ou que nem precisamos ter. E ele continua. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. Conserva a mente edificada. Conserva a mente interessada no trabalho edificante. E Jesus, num diálogo com Bartolomeu, no livro Boa Nova, pergunta assim para ele: por que nos firmamos no pesadelo de 1 hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Por que nós nos debatemos com 1 hora de desespero, com uma vida, se temos várias ainda para ser vivida? Se essa realidade é verdadeira, não precisamos nos debater. Foquemos naquilo que vale a pena, trabalhemos naquilo que é edificante, porque tudo que não é edificante é ruim para nós. É simples assim, né? Mas vai fazer. Fácil falar demais, vai fazer. Mas não nos preocupemos, Deus sabe disso. E ele continua: guarda o coração sem ressentimento, cria esperança e otimismo onde estiveres, reflete as necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las. Faze todo o bem que puderes, em favor dos outros, sem pedir remuneração. Auxilia muito, espera pouco, serve sempre. Espalhe a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. São ações para o dia a dia. E o que Emmanuel está falando aqui é sobre a lei de causa e efeito. Se nós plantamos o bem, a concórdia, a paz, a fraternidade, a amizade, a tolerância, o amor, nós receberemos tudo isso de volta. Mas se nós continuarmos plantando inimizade, desesperança, ódio, rancor, intolerância, preconceito, raiva, brigas, tudo isso será construído dentro da gente. Lei de causa e efeito. O que nós estamos passando hoje em nossa existência é fruto das escolhas que nós fizemos no passado. Então não precisa fazer regressão de memória. O que nós estamos sofrendo são reflexos daquilo que nós fizemos no passado, de bom e de ruim, porque existem coisas maravilhosas em nossas vidas, é porque já somos merecedores dela. E ele continua: experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos a luminosa ciência de ser feliz. E eu trago aqui um comentário de Allan Kardec sobre essa questão de causa e efeito. Ele fala assim: todos os nossos corações são submetidos às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificantes que nos pareçam, que não possa ser uma violação, que não todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não passa a ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade. A doutrina espírita nos oferece a possibilidade de sermos os atores principais da nossa vida. Cansado de sermos coadjuvantes, cansado de sermos cenário da vida das pessoas, Jesus nos manda um Consolador prometido, enviando a seguinte mensagem: nós somos os artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Não existe ninguém neste mundo ou fora dele que nos arraste definitivamente para a felicidade eterna. Nós podemos mais. Nós temos esse poder. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra.
E aí, finalizando definitivamente com os 10 minutos. Já passaram, eu pensei que foram realmente 10 horas, mas ela já falou ali que são 10 minutos. E Jesus diz assim, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 12: alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Sejamos aqui, sejamos no mundo, criemos no mundo a paz que nós gostaríamos de ter. Sejamos os construtores dessa realidade. Sejamos nós os artífices dela. Sejamos nós os protagonistas de nossas vidas. Sejamos nós os grandes orientadores de nossas próprias vidas, dos nossos próprios pensamentos. Não nos deixemos guiar pelas coisas efêmeras do mundo. Sejamos sinceros com nós mesmos e vamos fazer as melhores escolhas. Porque a felicidade, como nos diz Richard Simonetti, não é uma estação aonde a gente chega. Felicidade na viagem da existência é uma maneira de viajar. Felicidade é uma maneira de se viajar e não um local onde a gente vai chegar. Porque nós podemos ser felizes em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Como nós falamos anteriormente, não é onde a gente vai chegar, e sim de que maneira e com quem a gente vai chegar. E aí nós lembramos da música da Ana Vilela, para finalizar a noite. E ela diz assim: não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de bênçãos que cai sobre nós. É saber se sentir infinito. Num universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Segura o teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.